O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou estar surpreso com a escalada dos bombardeios de Israel em Gaza. Quem traz os detalhes é a nossa correspondente Priscila Yazbek. Pri. Oi, Tainá, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Antônio Guterres, então, se manifestou depois da escalada que aconteceu desde ontem nos ataques perpetrados por Israel na faixa de Gaza. Ele disse o seguinte, que no sábado ficou surpreso com a escalada dos bombardeios e ele pediu mais uma vez um cessar-fogo. Ele disse que se sentia esperançoso nos últimos dias, pelo que parecia ser um consenso crescente na comunidade internacional pela necessidade de pelo menos uma pausa humanitária nos combates. Mas, infelizmente, em vez da pausa, diz o secretário-geral da ONU, fiquei surpreso com uma escalada sem precedentes dos bombardeios e seus impactos devastadores, minando os objetivos humanitários referidos. Lembrando, né, Tainá, a gente falou agora há pouco que a Assembleia Geral da ONU aprovou ontem uma resolução com 120 votos favoráveis pedindo um cessar-fogo, entre outras questões, sobre o conflito entre Israel e Hamas. Além disso, vale falar também que o secretário-geral da ONU se manifestou sobre o apagão de comunicação que aconteceu na faixa de Gaza. Ele falou que está extremamente preocupado com a equipe da ONU que está em Gaza para prestar assistência humanitária. Também o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, se manifestou sobre essa falha na comunicação, sobre o apagão de comunicação. Ele disse que esse apagão está bloqueando ambulâncias e a retirada de pacientes e negando às pessoas um abrigo seguro. Ele e outras agências também disseram que não poderiam entrar em contato com a sua equipe e outras agências, além da ONU, também falaram sobre isso, que não estão conseguindo entrar em contato com as suas equipes. Só um comentário aqui, Tainá, não é só o secretário-geral da ONU que vinha falando sobre essa expectativa, talvez de uma trégua humanitária, pelo menos. Existe uma diferença entre as pausas humanitárias para escoamento de suprimentos para a população da faixa de Gaza e um cessar-fogo. Essa é a grande discussão do momento. Se vai haver um cessar-fogo, que seria uma interrupção da guerra, o que alguns países são contrários, alguns países europeus, os Estados Unidos e Israel, porque acreditam que uma interrupção da guerra nesse momento, um cessar-fogo, pode abrir vantagem para o Hamas futuramente, mas o que os países começam a pedir com mais ênfase por causa do aumento da morte de civis é pelo menos uma pausa humanitária, uma trégua para que a ajuda entre, para que a população da faixa de Gaza seja retirada da região e consiga então ter acesso a medicamentos, a tratamento médico e também a alimentos. Então, essa discussão vinha acontecendo, mas agora, mesmo depois desses pedidos de tréguas humanitárias, também da resolução da ONU pedindo uma trégua humanitária com a cessação desses ataques que são feitos de um lado e do outro, mesmo assim, então, Israel continuou os ataques e aumentaram os ataques desde sexta-feira. A gente vem noticiando isso desde ontem aqui ao longo da programação na CNN. Então, uma situação complexa e a ONU, mais uma vez, sendo criticada também pela sua ineficácia. Tanto a ONU quanto outros organismos multilaterais já vinham sendo criticados, isso desde conflitos anteriores, desde a guerra na Ucrânia, pela sua incapacidade de trazer alguma decisão que pudesse eventualmente afetar os rumos de conflitos. Não é o que está acontecendo, não é o que aconteceu no caso da guerra da Ucrânia e agora também no caso da guerra de Israel. Então, com Israel também rejeitando esse pedido de cessar-fogo que foi aprovado na Assembleia Geral da ONU. A ver, então, também como que vai ficar essa discussão no Conselho de Segurança. Como a gente estava falando mais cedo, o Brasil deve mandar um novo texto para tentar uma nova resolução também no Conselho de Segurança, que tem uma posição e uma força mais impositiva, porque é o único órgão da ONU que pode determinar o uso de força bélica. Volto com você, Tainá.